Vamos retomando as nossas aulas de farmacotécnica 2, né? Estamos falando de formas farmacêuticas líquidas. Falamos já dos adjuvantes farmacotécnicos, né? Na aula anterior a gente falou aí dos corretivos de pH, né? Dos ácidos e bases que você adiciona, dos agentes sequestrantes que evitam precipitação ou oxidação de compostos insaturados, né? Que tem dupla ligação. Falamos dos conservantes, das misturas de conservante que se usa, dos problemas e das vantagens dos parabenos, dos outros conservantes que temos. Falamos dos agentes molhantes ou umectantes, que são usados em formas farmacêuticas líquidas, mas principalmente nas suspensões. Agora, a aplicação desses compostos em produtos semissólidos, cremes, géis, é bem maior. Aqui mostramos os agentes molhantes, né? Então são poliálcoos aí, ó. Glicerina, 3 carbonos, 3 hidroxilas, cada ponta dessa é um carbono, né? O sorbitol tem 6 carbonos e 4 hidroxilas, né? O propilenoglicol, muito usado por via tópica, 3 carbonos e 2 hidroxilas, aqui um carbono, 2, 3 e 2 hidroxilas, parece com a glicerina. E o polietileno glicol, que você tem essa repetição aqui desse grupamento, que tem um carbono, 2 carbonos, um oxigênio, N vezes. 400 vezes é o PEG 400, o polietileno glicol 400, e 600 vezes é o polietileno glicol 600. E agora, né, falamos um pouco também da farmacotécnica das soluções, né, como é que elas são preparadas. Você escolhe os solventes, dissolve o fármaco no solvente que ele é mais solúvel. Se ele não for solúvel em água, você pode usar misturas alcoólicas, né, lembrando que nós temos restrições com álcool. E vamos adicionar sempre a preparação mais viscosa em cima da mais fluida, né, para facilitar o processo de cooperação. Eu vou aquecer sempre? Não, só quando for imprescindível. Então, há casos que a substância aquecida ela pode degradar. Então, para evitar esse risco todo, a gente evita mesmo. Sempre ler e corrigir o pH, né? Na última forma que nós manipulamos, não preocupamos muito com isso, mas daqui para frente nós vamos, pelo menos, né, fazer uma leitura com fita e corrigir o pH. Se quiser clarificar, ou filtra, né? Nós falamos da adição do talco, mas o talco só é adequado se você tiver uma impureza, tipo óleos essenciais, alguma coisa oleosa que emulsionou, formou umas gotículas no meio do medicamento líquido e você precisa eliminar isso para tirar a turbidez. Tá? Então é um cuidado. Corrigindo sabor e aroma, falamos, né, que nós vamos adicionar sempre agentes edulcorantes para esconder, né, para conferir o sabor doce. Tem um S a mais aqui, ó. E mascara esses sabores ruins, desagradáveis. Já falamos que a maioria dos fármacos não tem sabor bom. Né? Os agentes corantes vão dar cor para associar com o aroma, apesar de que os corantes têm sido assim vistos com maus olhos, né? E os agentes flavorizantes vão doar aroma. Então a gente associa mesmo cor, sabor e aroma. E a gente vai sempre tentar fazer essa associação, como já falamos na aula, né? Aqui eu coloquei a potência dos edulcorantes sintéticos, que não é a sacarose. Falei disso em aula, só estou reprisando. E aqui eu falei como que você faz para esconder. Quando eu falo esconder, não é sumir, é mascarar mesmo, botar debaixo do tapete. Então eu tenho um fármaco amargo, eu vou usar essas essências aqui para mascarar. Tá? Alguns fármacos são ácidos, raros os salgados, e alguns têm até sabor meio docinho. Aí a gente bota uma nota salina ou uma nota amarga. Quando eu falo uma nota, é alguma substância que dá um pouco de sabor salgado ou amargo. Não é muito, não, senão você vai danificar o medicamento, né? Você está tentando melhorar a aparência dele, você vai tornar o sabor ruim. Aí, combinando as cores, eu posso usar misturas de corantes. Olha aqui, essa animação está melhor do que o dia que eu projetei, né? Olha lá. Quando você mistura os corantes, esses aqui são os tons que você vai obter. Olha que legal, essa paleta animada. Esses corantes, gente, eu compro até em loja de sorveteria. É lá mesmo que eu posso achar esses potinhos no mercado, né? São corantes liberados para ser usados para alimentos, para colorir bolo, confeito de bolo, né? São os mesmos. São corantes alimentícios, medicamentosos e cosméticos. Tiveram liberação da Anvisa, da FDIC, da EMEA na Europa, né, que são as Anvisas da Europa, a Anvisa dos Estados Unidos.
que testaram esses corantes com relação à toxicidade. Não quer dizer que eles não podem provocar alergia, né? Nós já falamos dessa história da alergia. Vamos falar disso pela frente, vamos falar no laboratório, na próxima aula prática, né, que a gente tiver. As soluções que eu posso deixar pronta na farmácia, né, dos corantes, falei, se acha até pronta para comprar. Falei das concentrações, nós vamos fazer na aula prática uns cálculos para frisar isso aqui bem, né? Eu não quero que vocês vão para frente sem saber esses cálculos. E falamos das soluções que você já pode deixar pronta na farmácia para facilitar seu dia a dia, né? Lembrando que isso é importante, se elas forem precisar de conservação, eu sugiro guardar na geladeira, tá? Apesar de que o frio pode fazer elas precipitarem, né? Mas o fato de você refrigerar, você aumenta o prazo de validade. Alguns exemplos, né, de soluções conservantes que a gente falou aí, ó, do germal, do imidazolina de ureia, dos parabenos, do ácido cítrico para acertar pH, do NaOH para acertar pH e dos tampões, tá? Aqui são medicamentos que eu mostrei na aula muito rapidinho, né? Estou reprisando aqui, ó, algumas formas farmacêuticas magistrais líquidas. Extrato de amamélis e própolis, né, para tratar aí seborréia de couro cabeludo. Essa fórmula aqui do minoxidil, ele é solúvel em misturar hidroalcoólica, né, água com etanol, como é via tópica, você pode usar quantidades maiores, sim. Aqui para estimular o crescimento capilar, né, eles fazem até modelagem de supercílio com isso. Aqui o cloreto de alumínio, que é antisudoral. E as soluções de uso interno, né, as que são mais empregadas hoje. Então, a gente tem elas líquidas na forma de xarope, elixir, para você tomar 20, 30, 50 ml. Não, estou brincando, né? 2,5, 5, 10 ml. Mas nós temos também as soluções em gotas. Geralmente, as de gotas são mais concentradas para você, em poucas gotas, conseguir atingir doses terapêuticas. Aí, esses medicamentos em gotas, por serem mais concentrados, você vai ter problemas de precipitação, de solubilidade, toda a dificuldade. Não esquecer de dispensar esses medicamentos com os utensílios auxiliares, né? O conta-gotas, para medicamento em gotas, colheres para fazer medidas, copa-medidas, seringas dosadoras, tá? Depois que o medicamento é dissolvido e preparado, né? Ela vira que palavra é essa que usualmente, né? Um alimentício, um alimento. Então, alguns medicamentos desses em gotas podem vir para ser usado no alimento ou na água, né? Numa bebida. Então, exemplos, ó, dipirona 50 mg por ml em gotas, xarope de hidroxizina 2 mg por ml, vai que vai, né? Etc. Então, nós vamos manipular algumas dessas fórmulas lá no laboratório. Aqui, né, são soluções de uso interno, que a gente continua a falar, a vantagem de você usar um medicamento de uso interno. Vamos discutir isso, que isso é super importante, né? Primeira coisa, é rápido para absorver, porque o fármaco já está dissolvido. Se você toma na forma de comprimido ou cápsula, o comprimido ou cápsula vai ter que desintegrar para o fármaco dissolver no conteúdo gás para depois absorver. Se você já dissolveu antes e jogou nas gotinhas ou no xarope, ok, você já ganhou uma etapa da dissolução do comprimido da cápsula. Outra vantagem, é fácil de engolir. É muito mais fácil de engolir um medicamento que já está líquido, no meio da bebida, da água, ou, né, do que uma cápsula, do que um comprimido. Né? Se for grande, se a pessoa tiver um estrangulamento na garganta, uma infecção, uma dificuldade, criança, idoso, pessoas que já têm deficiência motora, neuromotora, vocês vão achar muita gente com essas limitações pela profissão de vocês. E outra coisa é que o fármaco está homogêneo, né? Está dosificado. Então, não tem como eu colocar hidroxizina num solvente que ele é solúvel e ele não dissolver completamente. Tá? Então, isso é uma boa vantagem. Problemas. Dificuldades com o transporte. Né? Às vezes a embalagem é grande, pesa e quebra. Então, isso pode ser um problema. 2. Segundo ponto. Menor estabilidade. Então, quando você dissolve um fármaco na água, ele fica mais susceptível a ser atacado pela água, a se contaminar, aos componentes da fórmula, um reagir com o outro, né? Criar uma incompatibilidade farmacotécnica dentro do frasco. Isso é um problema. E também contaminação microbiana. Você põe um xarope num frasco, ele tem açúcar, o cliente vai abrir, né? Vai expor o ambiente, enfim. O risco aumenta. Na cápsula, no comprimido, você não tem esse risco, né?
realça o sabor desagradável. Então, por exemplo, se o fármaco é amargo e você botou na cápsula, no comprimido, o cliente só sente um pouquinho e engole. Mas se você colocou o fármaco na água e fez um xarope, o cliente vai botar o xarope na boca e vai sentir o gosto intenso. Então, a forma líquida tem essa desvantagem, ela valoriza o sabor ruim. Isso é ruim também para a gente poder produzir e dispensar o medicamento. Outro risco, né, é o erro do emprego de medidas caseiras. A colher de sopa. Primeiro, o cliente tem que saber identificar qual é a colher que toma sopa. Né? Tirando aquela de servir arroz, é a maior que eu tenho em casa. Mas as pessoas sabem? Não sei. Outro problema, essas colheres variam o volume. Se você for comprar lá no supermercado, na loja de vasilha, uns 3 modelos de colher de sopa, você vai ver que tem umas que cabem 10 ml e outras cabem 15. Então, se você usar uma no lugar da outra, o cliente vai estar tomando 50% a mais do volume da dose, ou 50% a menos do volume da dose. Tipo assim, o médico receita tomar uma colher de xarope, uma colher de sopa desse xarope a cada 4 horas. Aí eu uso uma colherzona, uma colher de sopa que eu não sei quantos ml ela dá. Aí, se ele pensou que a dose vai estar em 10 ml, eu estou tomando uma colherada de 15. Então, eu estou tomando 50% a mais. Né? E isso vai exacerbar o efeito, mas também os efeitos colaterais. Bom, por fim, né, quais são as alterações que os medicamentos líquidos podem ter? A água, gente, que eu estou usando, pode ser que ela não está pura. Ela vai trazer contaminação. Nossa, que horror! Talvez eu até destilei a água, mas eu guardei no reservatório. O reservatório está contaminado. A Anvisa hoje recomenda que as farmácias não tenham aqueles depósitos de água, aqueles barriletes, aqueles reservatórios que parecem filtro, né? Que tem uma torneirinha. Por quê? Porque a água fica exposta ali. Então, ela recomenda que, quando você vai manipular, você processa a água na hora. No máximo, guardar a água durante 2 horas. Então, você precisa lá de 100, 150, 1 litro de água, você destila ou deoniza ela, ou faz osmose reversa na hora. É a recomendação. Conservantes. Os conservantes que eu ponho num xarope, num medicamento líquido, eles têm um gosto e um cheiro meio estranho. Então, tem hora que você percebe que o produto está com conservante. E existe algumas pessoas que têm alergia a alguns conservantes. Na cápsula não tem conservante, então esse risco não existe. Né? Esse perigo não existe. Aquecimento. Quando eu vou aquecer alguma coisa na hora de manipular esse medicamento líquido, eu posso ter degradado alguma substância. Ah, mas eu aqueci só o conservante. Talvez você precisou aquecer demais. E isso pode ter degradado essa substância. Estabilidade. O princípio ativo, quando ele está num comprimido na cápsula, ele até que está bem estável. Na pomada. Mas quando você coloca ele na água, pode ser que ele comece a sofrer alterações. E aí ele não fica íntegro o resto da vida, né? Então, claro. pH. Às vezes o produto, gente, muda de pH com o tempo. Como assim? Né? Igual estabilidade. Na hora que você fez o xarope, está lindo. Daqui a 3 dias ele está turvo. Daqui a uma semana ele está precipitado. Né? Então houve uma alteração de estabilidade. O pH, você fez o xarope, pediu, está 7. Aí, depois que o cliente começou a tomar, você colhe a amostra, idosa está 5, ou está 9. Né? Então, o pH pode mudar e fazer a estabilidade mudar. E as interações. Às vezes, o solvente ou o material de embalagem reage com o fármaco. O inverso. O fármaco ataca o plástico da embalagem. Ou interage com o solvente. Então, são riscos que os medicamentos líquidos têm que os sólidos não teriam. Né? Então, apesar dos medicamentos líquidos ter surgido primeiro, a humanidade primeiro aprendeu a tomar um chá, um xarope, né? Uma preparação em bebidas. Já existia um vinho, né? Vinho da época de Noé. É do período pré-Cristo, né? Bem antes de Cristo. A gente fala que é uma bebida mais antiga do que a própria humanidade. Tipo isso, né? E como na época de Noé o vinho era uma coisa tão corriqueira, provavelmente era um produto mais antigo do que a época dele. Né? Talvez lá pela época de Moisés, né? De antes, talvez, né? E essa bebida já tinha até outras variedades de vinhos, outras uvas e daí por diante. E aí a gente termina essa preparação líquidas aí. Né?